Uma Noite para Recordar. Como assim, seja lá o que for isso? Bem, houve uma certa discussão. Não gostou? O comitê não gostou muito do título Uma Noite para Recordar. Qual o problema? Acham que passa a mensagem errada às meninas. É forte e romântico. A mensagem é para as meninas, sem elas os meninos não vão. Uma pessoa fez uma boa crítica daquele tipo àquela religião. Ela foi apreciada por aquelas pessoas que já criticam essa religião em coerência com tal tipo, por pessoas que já estão abandonando essa religião por coisas que aconteceram em suas vidas. Uma crítica assim pode ser lembrada como sendo muito amarga outrora e em cenário atual iguaria. A maioria dos cristãos criticam o cristianismo, mas não referente àquele tipo de crítica. Quando o religioso escuta uma crítica à sua religião, a crítica pode ser bastante amarga, e ele pode não querer ter relação com ela. Quando se afasta da crítica, algo aversivo vai sendo reduzido. Isso reforça negativamente o comportamento de se afastar de crítica à sua religião. O sentimento ruim relativo à crítica pode contribuir para ele buscar força em suas crenças religiosas. Ele pode encontrar conforto em suas crenças religiosas, o que reforça positivamente o comportamento de buscar tal conforto. A crítica à religião pode contribuir para o crescimento da religião. As massas, conforme Freud, não têm sede de verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Pode ocorrer também de um religioso defender suas crenças religiosas. O religioso defendeu o ego, e isso reduziu algo aversivo para este naquela perspectiva. Isso reforça o comportamento relativo a defender o ego conforme psicanálise comportamental. Uma repressão do superego pode ser aversiva ao ego. Delirantemente, expressão que utilizo em coerência com Freud, o religioso acredita que a própria divindade lhe disse diretamente para não ter medo de colocar aquele medo em alguém através daquelas crenças religiosas. Superego pode reprimir por ter medo de colocar aquele medo nas pessoas. Acreditar que a própria divindade está se comunicando diretamente pode ser um forte reforçador de comportamentos correlatos. Como temos dito há bastante tempo, escutar música e cantar em comunidade podem reforçar o comportamento de participar da comunidade. Na comunidade, os jovens têm prazeres e desprazeres concernentes às amizades. Sadomasoquismo pode reforçar o comportamento de participar da comunidade. Esses são exemplos daquilo que para muitos indivíduos são reforçadores. Muitas pessoas preferiram não mais participar de uma comunidade por causa de desprazer relativo a amizades, removeram o que lhes era aversivo. Se alguém tem aquele objetivo em criticar a religião, algo que pode contribuir para isso é criar uma comunidade que compita de forma ética com as comunidades religiosas. Por questão de identificação, de transferência positiva, oferece-se uma comunidade com semelhanças, mas com coisas consideradas superiores por questões relativas ao ego. Na propaganda concernente a uma comunidade filosófica, por exemplo, pode colocar assim para exemplificar: em nossas músicas não há aquelas falsas promessas. Quando os mitos são utilizados, é de forma simbólica. Venha para uma comunidade que triunfa sobre a quimera naquele sentido. Experimente nossa espiritualidade simbólica e não excessiva, nosso naturalismo e ética. Nossos líderes são pessoas bem capacitadas. Aqui somos transparentes em relação àquela possível efetividade de reflexões aos problemas relativos à massificação, institucionalização e outros. Buscamos a transparência, sobretudo a sabedoria. Nosso deísmo é muito superior e pode mudar a sua vida para melhor. Um dos motivos que aquele jovem acredita naquele mito, naquela perspectiva histórica, é para participar da comunidade que tem a gatinha que ele quer paquerar. No fundo, muitos jovens que participam de uma comunidade religiosa não acreditam naqueles absurdos. As pessoas que acreditam naqueles mitos, naquela perspectiva histórica, pautam sua crença em sensações, sentimentos e naquelas interpretações daqueles fenômenos, mas não em algo semelhante àqueles fenômenos relatados no livro considerado sagrado. Alguns têm a crença de que em nossa época aquelas coisas não acontecem mais. Supondo que aconteça algo parecido naquela perspectiva com aquilo que está relatado no livro considerado sagrado, isso não significa que seja sobrenatural. Várias pessoas que acreditam em mitos naquele sentido leem muitas críticas boas a crer desse modo, e isso não muda o fato de acreditarem em mitos naquele sentido. Essas pessoas estão condicionadas a acreditar em mitos naquele sentido.
A palavra quimera pode se referir a um objetivo impossível de ser alcançado. Uma comunidade pode vencer a quimera no sentido de a maioria das pessoas que participam dela não acreditar naqueles mitos naquela perspectiva histórica, por exemplo. Libertar plenamente uma pessoa é possível? De acordo com Bauman, há um preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade. E ele é pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for um sonho. O preço é pago em forma de liberdade. Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se outra. Massificar-se tem relação com sexualidade.